Bom, gente, dando continuidade então ao estudo das soluções e à classificação das soluções, nós vamos ter o seguinte, ó, quanto à natureza das partículas dispersas. Como eu tinha dito para vocês, bem há pouco, né? A substância dispersa é aquela que está sendo inserida dentro de uma outra. Então, quanto à natureza das partículas dispersas, eu vou ter uma solução molecular ou então uma solução iônica. Eu acho que o nome ele é muito claro. Se eu tiver uma solução molecular, o que é que eu vou ter? Moléculas dispersas. Moléculas dispersas. E, gente, se eu tenho moléculas são espécies neutras. Então, se eu tenho molécula dispersa, beleza, ela está dissolvida, mas nem pensar em condutividade elétrica. Exemplo, se eu tiver glicose, C6H12O6 dissolvido em água. Então, eu tenho uma molécula dissolvida na água. Já se eu tiver uma solução iônica, solução essa que é extremamente importante, né? Porque a gente sabe que as soluções iônicas, elas têm íons. E se eu tenho íons livres, eu preciso que vocês lembrem que são duas as condições para conduzir corrente elétrica. Ou eu tenho elétron livre, ou eu tenho íon livre. Se eu tiver elétron livre, eu tenho um condutor elétrico. E se eu tiver íons livres, eu tenho um condutor eletrolítico. Então as soluções iônicas, elas são soluções eletrolíticas. Elas são boas condutoras de corrente elétrica. Beleza. Exemplo. Pô, se eu pegar o NaCl e eu puser o NaCl em água, nós sabemos que isso aqui vai dar Na mais aquoso, mais Cl menos também aquoso. Ou seja, eu passo a ter íons livres dentro da água e, consequentemente, eu tenho uma solução eletrolítica e eu vou conduzir a corrente elétrica. Bacana. Aí entra um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu vou produzir íons a partir de uma substância, eu tenho duas possibilidades. A substância ela pode ser iônica e eu separo os íons, ou ela pode ser molecular e eu separo os íons. Então são processos diferentes. Gente, diferença entre ionização e dissociação. Ionização nada mais é do que a formação de íons a partir de molécula, ou seja, ligação covalente. Ligação covalente. Já dissociação é produção, formação de íons a partir de composto iônico, ou seja, ligação iônica. Então, basicamente, a diferença é o tipo de ligação existente no composto. Se a ligação ela for iônica, o composto dissocia. Se a ligação for covalente, o composto ioniza. Vamos observar isso aqui com um exemplo. Tranquilo? Você vai para cá e vê aqui, ó, exemplo dessa desgraça. Se eu pegar o HCl, hidrogênio e cloro são não metais, então essa ligação ela é covalente. Se eu pegar o HCl e eu puser dentro da água, isso aqui vai produzir H+, e vai produzir Cl-. Poxa, eu tenho íons a partir de uma molécula. Íons a partir de uma molécula, isso aqui é uma ionização. De boa, ionização. Já se vocês pegarem o exemplo anterior, se eu pegar o NaCl e eu colocar o NaCl em água, gente, sódio é metal, cloro é não metal. Então essa ligação aqui, ela é uma ligação iônica. Se ela é uma ligação iônica, quando eu separar os íons, quando eu obtiver Na aquoso mais Cl- aquoso, isso daqui foi uma dissociação. Então, ionização é a partir de ligação covalente. Dissociação a partir de ligação iônica. É simples? É fácil? É. Mas a gente esquece e confunde pra caramba. E, cara, essa primeira aula ela termina com essa classificação aqui, que é quanto à quantidade de soluto versus o solvente. Eu vou parar aqui para olhar um pouco para vocês e pensar a seguinte coisa. A gente confunde muito quantidade com concentração. Então, como é que a gente vai diferenciar isso bem e ficar muito claro? Imaginem vocês que eu diga assim, eu tenho 10 quilos. Aí eu pergunto, quanto é que eu tenho? 10 quilos. Você sabe me dizer quanto eu tenho? Sabe. Eu tenho 10 quilos. Se eu disser eu tenho 1 litro de água, quanto é que eu tenho? 1 litro. Toda vida que você souber me dizer quanto eu tenho, isso é uma quantidade. Agora, se eu digo assim, eu tenho 2 gramas por litro. Quantos gramas eu tenho? Não sei.
Se é 2 gramas por litro, para saber quantos gramas eu tenho, eu preciso saber qual é o volume, ou seja, quantos litros. Se eu tenho 2 gramas em 1 litro, em 2 litros eu vou ter 4. Então, quer dizer, vamos diferenciar e vamos colocar isso legal na nossa cabeça. Diferença entre quantidade e concentração. Quantidade, de uma maneira simples, é quanto eu tenho. Vamos lá, 10 quilos é o quê? Quantidade. 20 litros é o quê? Quantidade. Quanto é que eu tenho? 20 litros. Agora eu digo, eu tenho 4 mols por quilo. Opa, tem um por. Se é por, eu só vou ter 4 mols se eu tiver 1 quilo. Então quer dizer que concentração é a quantidade que eu tenho por alguma coisa. E quantidade é direto. Se eu disser quantidade é quanto eu tenho e ponto final. Sacou aí? É uma coisa extremamente importante você fazer esse treino. Quantidade é quanto eu tenho e concentração é quanto eu tenho numa determinada substância, num determinado volume, numa determinada massa e por aí vai. De boa? Olhem para isso aqui. Se a gente olhar para cá, eu tenho 2 tipos de solução. Ela pode ser concentrada. O que é uma solução concentrada? É aquela que tem muito soluto em relação ao solvente. E o que é uma solução diluída? É aquela que tem pouco soluto em relação ao solvente. Gente, é preciso que a gente entenda que os termos concentrado e diluído, eles são grandezas comparativas. Ninguém pergunta, essa solução está concentrada ou está diluída? A não ser que seja uma coisa bruta, grosseira. Eles perguntam, mais concentrado que ou mais diluído que? Então é uma grandeza comparativa. Ela é diluída em relação à outra, ela é concentrada em relação à outra. Então, o que é concentrado? Muito soluto em relação ao solvente. O que é diluído? Pouco soluto. Eu posso fazer uma diluição fácil, né? Se eu quiser diluir uma solução, por exemplo, água e sal, eu quero que fique mais diluída, menos salgada, vai colocando água. Então, quer dizer, uma solução concentrada pode virar diluída e uma diluída pode virar concentrada. Mas é só ter na cabeça, concentrada, muito soluto em relação ao solvente. Diluída, pouco soluto em relação ao solvente. Beleza. Agora, exemplos numéricos sempre são melhores para a gente. Olhem para esse daqui. Observem esses 2 recipientes. Eu vou chamar esse primeiro recipiente de recipiente 1 e esse segundo de recipiente 2. Gente, quando vocês veem assim, ó, 100 gramas de sal, o que é isso? É a quantidade. A cada 10 litros, o que é isso? É uma quantidade. Se eu tenho 100 gramas em 10 litros, se eu dividir, ó, 100 gramas por 10 litros, corta o zero, eu vou poder dizer que a concentração do sal, ela é 10 gramas para cada litro. Viram a situação? Qual é a quantidade que eu tenho? 100. Mas em quanto? Em 10 litros. Quanto é que dá a concentração? 10 gramas por litro. Vamos olhar aqui para o recipiente 2. Eu tenho 40 gramas em 5 litros. Se eu dividir 40 por 5, a concentração do sal aqui ela vai dar 8 gramas por litro. O que é que eu quero que vocês entendam? Onde é que tem mais sal? Aqui. Mas, onde é que está mais concentrado? Aqui. Então, tem mais sal e está mais concentrado, mas não é obrigado a quando eu tenho uma maior quantidade estar mais concentrado. Vamos pegar e no lugar de 40, vamos fazer o seguinte, vamos pôr 80. Se eu tiver 80 gramas em 5 litros, no lugar de 8 gramas por litro, eu vou ter 16. Agora, olhem que situação bacana. Eu tenho 100 gramas em 10 litros, dá 10 gramas por litro. Eu tenho 80 gramas em 5 litros, dá 16. Se o cara perguntar onde é que tem mais sal no recipiente 1. Agora, se ele perguntar qual dos 2 recipientes está mais concentrado, aí é o 2. Então, esse aqui tem mais sal, mas esse aqui está mais concentrado. Então, quantidade é uma coisa, concentração é outra. E uma coisa que você tem que ter é concentração para que você possa entender isso aqui fácil. Então, não confundir. Concentração é quanto eu tenho por algo. E quantidade é quanto eu tenho. Então, quantidade é uma coisa, concentração é outra. Que isso fique bem legal na cabeça de vocês e que não se possa esquecer. Fim dessa aula 1, vamos para a próxima. Aula 2, depois continuar a parte de soluções. Vamos nessa.